boa noite, a paz. Estamos iniciando mais uma experiência de vida. Hoje, no Experiência de Vida, está conosco a nossa querida irmã Ana Bonilho. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos. E foi um convite assim para mim de surpresa especial, mas eu estou aqui para contribuir com vocês a minha experiência de vida. Amém. Então nos conta, qual é a sua experiência de vida? Posso começar a dizer assim que eu era uma pessoa meia rebelde, eu era uma pessoa que queria sempre ter razão das coisas, e Deus me levou a um patamar onde eu fiquei dependente do meu marido, fiquei dependente de todas as pessoas ali, mas quem estava mais perto de mim era o meu marido. E naquele dia, que foi um dia assim de começo de ano, férias, mês de janeiro, eu estava com toda a família do meu marido lá na minha casa, e eu queria ter razão, como sempre, né, e me desentendi um pouco com ele, e falei assim, subi. Eu moro num sobrado, falei, eu vou ficar num cantinho lá em cima, no sobrado, vou me afastar e vou ficar lá. E subi com o coração assim meio rancoroso, né? E aí, quando eu subi, estava no terceiro degrau da escada, algo falou assim, não suba. Subi mais um degrau, não suba. Na segunda vez, eu olhei para trás para dizer assim, uai, quem que está falando comigo? Quando eu subi no quinto degrau, pela terceira vez, eu caí um tombo e tive uma fratura exposta. O meu pé ficou pendurado. Foi uma coisa assim terrível, todo mundo ficou assim, vendo aquele sangue todo ali. Me levaram direto para o hospital, aqui para Santa Casa de Mococa. Ali eu fiz uma cirurgia de emergência rapidinha, né? Limpando o ferimento, colocando tudo no lugar. E ali, fiquei 9 dias internada, e aí eu vim para casa. Meu filho era solteiro naquela época e ele veio me visitar. E quando ele veio me visitar, eu fiquei toda chorosa, né, querendo ter razão. Ó, por que será que Deus fez isso comigo? Eu sou uma pessoa assim que eu faço tudo certinho. E comecei a contar a minha história, como que aconteceu para o meu filho. Aí o meu filho pegou e virou para mim e falou assim, mãe... Eu falei assim, mas aconteceu... ela falou assim, mãe, quando Deus quer falar com alguém, eu contei que eu ouvi a voz falando atrás de mim. Aí ele falou assim, mãe, eu vou te contar uma história. Um caminhoneiro estava numa estrada e estava chovendo muito. E ele ouviu falar assim, vá para o acostamento. E ele obedeceu e foi para o acostamento. E ele indo para o acostamento, teve um engavetamento e ele ficou livre desse engavetamento. Quando meu filho falou isso, eu lembrei, mas eu ouvi uma voz falar para mim, não subir a escada. Aí eu comecei a chorar. Aí o meu filho falou assim, mãe, era o Espírito Santo de Deus te avisando para você não subir. Porque ele sabia que se você subisse, do jeito que você estava com o coração duro, o coração fechado, o inimigo ia fazer alguma coisa com você. E dali para frente, tudo que aconteceu na minha vida foi assim uma experiência maravilhosa com Deus, porque eu tive a experiência de ser curada, de ter um tratamento de primeira no hospital da Santa Casa, foi pelo SUS. Deus foi falando com meu marido, foi falando comigo e usou pessoas, uma pastora que agora é tia do meu filho, né, que ele era solteiro, ela falou assim, Deus vai colocar tudo na mão de vocês. Por quê? Porque eu creio que Deus, Ele queria fazer algo comigo, Ele queria trazer uma mudança na minha vida. Ele permitiu, né, dona? Exatamente. E muitas pessoas falam assim, se não é por amor, é pela dor, né? E eu fui assim, muito assim, no começo foi muito sofrível para mim, sabe? Ter que depender do meu marido, ter que depender dos outros. Eu não podia andar, eu tinha que andar de cadeira de roda, tive que andar de muleta. E o mais interessante, que você aprende a ouvir a voz de Deus, porque passado, depois que eu fiquei curada, passou
acho que tinha passado um ano. Eu fui fazer os meus exames, assim, periódicos, né, de osteoporose, e eu fiz aqueles exames. Quando eu passei no médico, o médico falou assim para mim: você nunca vai ter osteoporose na sua vida, porque você tem os ossos fortes, seus ossos são bem firmes. E aí eu fui passear na casa da minha mãe, que ela mora em Santo André, né? E eu fui num culto à tarde, né? Numa tarde da bênção lá, joelhei lá e comecei. Quando eu ajoelhei, falou assim: agradece a Deus algo que Deus fez para você. E eu, no que eu ajoelhei ali, eu falei assim com Deus: obrigada, Senhor, obrigada, porque eu acabei de fazer um exame de osteoporose e eu nunca vou ter essa enfermidade na minha vida. E eu estava assim de cabeça baixa e Deus falou assim ao meu coração: foi eu que te curei daquela vez que você quebrou a perna, mas eu não só colei o osso do seu pé, mas eu também curei todo o osso do teu corpo. Por que eu estou falando isso? Porque era para mim pôr pino e platina na perna. E o médico lá, o ortopedista, ele falou assim: não, nós vamos ter que colocar pino e platina, porque foi uma fratura muito feia. E o osso colou sem pôr pino e sem pôr platina. Glória a Deus. Então, eu sei que Deus, quando Ele quer fazer algo, alguma transformação, alguma mudança na sua vida, não importa, você não vai entender o trabalhar dele, mas lá na frente você vai entender que o que Ele fez foi para transformação da sua vida, para tirar aquilo que estava te atrapalhando a sua comunhão com Deus, de você ouvir a voz dele. E eu agradeço a Deus. Eu não vejo essa queda, esse acidente como algo ruim na minha vida. Foi algo que trouxe transformação para a minha vida, porque de uma pessoa muito arrogante, que queria ter razão, para uma pessoa mais obediente. Amém. Com o ouvido mais atento à voz do Senhor. Amém, glória a Deus. Olha, e você, já ouviu a voz do Espírito Santo? Nós temos várias maneiras de ouvir a voz do Espírito Santo. Uma delas é lendo a palavra de Deus, ouvindo pregações, ouvindo louvores e muitas outras. Espero que a experiência dessa noite possa te motivar a ouvir a voz do Espírito Santo. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.